Manuel Paiva, que já está com a gente. Roda a vinheta agora, nesse exato momento. Muito bom dia, Manuel. Estamos aqui mais uma sexta-feira para falar sobre mobilidade urbana da capital amazonense. Muito bom dia para você. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lauren. Que prazer estar com vocês aqui. Eu sei da qualidade jornalística, o entusiasmo, a renovação. É isso que a nossa cidade quer, né? Esse sangue novo para que a gente possa tocar um problema que é grave na cidade e que a gente vai sempre às sextas-feiras interagir com a população e conversar sobre os problemas da cidade, principalmente na parte de mobilidade urbana. Manuel, o estudo mostrou que cidades, um estudo inclusive internacional, mostrou que as cidades que mais utilizam carro, as cidades que mais andam a pé e também que mais usam o transporte público, isso no mundo. E tem a primeira tela para a gente já trazer aqui as informações e você fazer uma análise. Olha só aqui, ó, transporte público, também tem aqui a pé e bicicleta. Você pode fazer uma análise para a gente desse panorama mundial com relação à utilização tanto da moto, do carro, transporte público e, claro, também as pessoas que andam de bicicleta e a pé. Olha, Lucas, então, na realidade o telespectador sabe que o problema do transporte público não é só um problema nosso, é um problema mundial, é um problema das grandes cidades, dos grandes aglomerados urbanos. E uma entidade internacional coletou isso nos principais continentes do mundo, né? Na América, na Europa e na Ásia, né? E que se demonstrou, né? Qual é o país hoje que menos utiliza o transporte coletivo? Os Estados Unidos e Canadá, né? Nós temos Atlanta, nos Estados Unidos, a cidade que menos se pratica aquilo que nós chamamos de mobilidade coletiva, né? A utilização coletiva do transporte. Que utiliza o transporte ou utiliza também andando a pé ou andando de bicicleta, né? E nós temos a Europa como o grande ponto de referência, onde o transporte público é prioridade às pessoas, existe modais à disposição das pessoas de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira que você possa escolher, porque a mobilidade é boa, Lucas, e quando nós podemos escolher como nós podemos andar, né? À medida em que nós somos cerceados desse direito de escolher se eu vou andar a pé, se eu vou andar de bicicleta, se eu vou de motocicleta, se eu vou de Uber, se eu vou de trem, se eu vou de barco, se eu vou de metrô, se eu vou de patinete, como é que eu vou, né? Essa que é o grande conceito da mobilidade. Por quê? Os centros urbanos, as pessoas são urbanas hoje, né? As cidades, elas foram adensando, elas foram crescendo. Nós temos, por exemplo, cidades como Paris e Londres, que têm o melhor sistema de transporte urbano do mundo. Hoje eles já estão dizendo o seguinte: eu não quero que entre transporte individual, o carro, que seja movido a combustível fóssil. Ou seja, gasolina, diesel, esquece, não entra no centro. Só pode entrar de bicicleta, a pé ou o carro elétrico. Para que efetivamente hoje as pessoas, o mundo está preocupado com as condições climáticas, com a questão do equilíbrio da nossa ecologia, não é? Então esse aspecto é que nós sofremos, e Manaus sofre muito nessa questão da diversidade de opção que a população tem, né? A qualidade do sistema. Tem uma outra característica: o nosso trânsito é muito violento, é muito hostil, as pessoas têm medo, são apavorantes, é perigoso andar em Manaus, os números dizem isso, né? Todo dia. É muito difícil para uma classe trabalhadora que se desenvolveu na América Latina, que foi o transportador que utiliza a motocicleta para transportar pessoas, transportar cargas. E é uma classe trabalhadora que cresceu no mundo todo. E na América Latina cresceu mais de qualquer outro lugar. Essas pessoas hoje, elas estão sofrendo diariamente pelas condições de segurança viária ou de insegurança viária que elas possam ter
ao se deslocar. Então, esse é hoje um problema comum a qualquer cidade. Desde a cidade de Tabatinga, de Lábrea, a minha cidade lá no Rio Purus, onde a maioria da população só utiliza a motocicleta, só utiliza a bicicleta ou anda a pé, não tem transporte coletivo, como 99% dos municípios do Amazonas não tem o transporte coletivo, as pessoas têm que caminhar, andar de bicicleta ou andar de motocicleta. E é por isso que existe o grande número de acidentes, pessoas sequeladas, pessoas mortas, pessoas que ficaram com deficiência, jovens, na flor da idade, na força trabalhista, realmente elas não estão podendo mais produzir por conta disso. Então isso é um tema sempre moderno, sempre atual e que nós temos que elevar esse nível de discussão. Que qualidade do transporte nós queremos para a nossa cidade? É aquele transporte que nós vamos esperar mais de 1 hora numa parada de ônibus? É aquele transporte que nós vamos levar em torno de quase 2 horas da Barreira até o centro de Manaus? Eu fico assustado, Lucas, quando nós estamos numa época importante para a cidade, onde está se discutindo propostas. O que é que eu tenho que fazer para melhorar o urbanismo, a saúde, a educação, a mobilidade urbana para a cidade que está precisando, né? É um bom propósito. E a gente volta a lembrar, não se esqueçam da população. A população é mais importante do que qualquer sistema de transporte. Não importa se ela vai de monotrilho, se ela vai de VLT, se ela vai de BRT, se ela vai de Kombi lotação, se ela vai de Uber, ela tem que ir numa opção com segurança, conforto, credibilidade, preço justo. E outra coisa, Manuel, além disso, como você falou, tem a possibilidade de escolher. Porque esse dado, ele mostrou inclusive que 92,8% da frota registrada são formados por automóveis, 60% por carros e 32,6% por motocicletas. O transporte público da população de ônibus representa apenas 2,3%. O transporte público, que é o que as pessoas mais usam, ou seja, 52% da população andam de transporte público e tem apenas 2% a serviço do povo manauara. É isso que nós temos que refletir, Lucas. É essa a questão, né? Nós temos que reverter. E olha, Lucas, e esses números aí eles são assim, 2%, porque nós estamos incluindo 1.000 ônibus que transportam no transporte de fretamento do polo industrial. Nós estamos somando a isso em torno de 1.000, os ônibus do transporte de fretamento, estamos incluindo também 800 ônibus que transportam fora da hora de pico no transporte coletivo urbano, os 400 transporte executivo e alternativo. Então isso não é nem só o transporte coletivo urbano, não. É tudo. Quem anda o transporte escolar, quem anda de ônibus. Aquele transporte escolar da zona rural. Isso significa que esse número aí é menor se for fazer o recorte para quem anda o transporte. Não tenha dúvida, aquele que fica no ponto da parada. É essa que é a grande reflexão. E quando a gente analisa a qualidade do sistema, o primeiro ponto que nos chama a atenção, nós não temos transporte coletivo urbano para toda a população de Manaus. Principalmente para quem mora longe, é pobre, é excluído, não tem oportunidade de trabalho, não tem para quem reclamar. Efetivamente, ele tem que optar, ou ele sai de casa para ir procurar trabalho, pagando a passagem, voltando de graça, ou voltando de carona, porque ele não tem renda para pagar isso, né? E aí vem o caso da renda. Então nós precisamos mudar esse quadro. Ou às vezes, Manuel, inclusive, alguém que tem um pouco mais de dinheiro pegando um motor Uber e se arriscando, inclusive. Inclusive, teve muitos acidentes na capital amazonense e é por isso que agora eu quero ir ao vivo com o Leon Furtado, que já está nas ruas de Manaus, já para encerrar aqui o nosso bate-papo.